Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas multimídia. Nessa aula sobre demanda 5, nós iremos falar de três tópicos interessantes, mas todos eles falam sobre a apresentação de uma imagem. Tipo, imagem, a representação dela em 2D e a representação dela em 3D. Então, como é que a gente vai falar a partir de agora? Eu acho que talvez é a principal mídia, porque muitos sistemas utilizam imagens como foco principal. Às vezes é possível você fazer apenas um slide utilizando apenas imagens e fica até mesmo mais interativo se você usasse só textos. Então, é só um exemplo de como essa mídia é importante na construção dos sistemas multimídia. Bom, nesse caso, a gente vai falar primeiramente sobre os aspectos relacionados à imagem, né? O que tem numa imagem, né? Na representação de uma imagem. Nós temos exatamente uma representação em que ela é uma representação visual, né? Então, a gente vai ter ela de forma pode ser através de uma imagem no sentido de uma foto, por exemplo, mais realista. Você pode fazer uma simulação dessa imagem, mostrando como seria o cenário numa visão 2D em efeitos de desenhos, por exemplo, ou até mesmo uma visão uma visão até mais ampla, né, numa visão mais dinâmica, como acontece na visão 3D. De qualquer forma, as imagens elas são representadas através de uma forma digital e elas são representadas por um conjunto de pontos. Isso através de pontos representados através de uma tela ou até mesmo numa folha de papel, por exemplo, como se fossem as duas saídas possíveis, né? Ou a tela do computador ou de forma impressa, né? Tipo, tela do computador que eu falo todos os tipos de computadores tipo, não somente monitores, a parte do computador em si, do notebook, do celular, mas também de quiosques, enfim, representações de imagens digitais, certo? Então, a imagem digital, principalmente digital, elas são representadas por um conjunto de pontos. E essa quantidade de pontos é diferente do que o olho humano pode distinguir entre uma imagem, é chamada de resolução espacial da visão. Eu coloquei aqui, de propósito, 5 imagens, né? Cinco, não, seis, né? Temos. Não, é seis, né? Eu acho que nem talvez nem contar mais direito. Mas enfim, nós temos cerca de 5 imagens, de 6 imagens aí, que é um coração, e eu ampliei ele a partir do momento de uma escala, né? Então, você percebe quanto mais amplo for, ela é uma imagem até meio que pixelizada, né? Nesse caso, você pode ver aqui a representação da imagem. Quando a gente diminui essa representação, deixa ela menor, a resolução espacial visual a gente não tem como denotar, ou seja, não tem como, às vezes fica imperceptível. E a imagem, ela fica até numa resolução até melhor quando a gente amplia. Da mesma forma acontece, por exemplo, quando você baixa uma imagem na internet, com baixa resolução, e aí quando você tenta ampliar essa imagem, ela fica pixelizada, né, nesse caso. Então a gente vê que você consegue ver a representação, de fato, de pontos na tela, de uma forma mais visível, né, isso na imagem. E aí, a nossa distinção no nosso cérebro, nesse caso, no nosso olho, ele também a gente consegue a mesma coisa na representação via através de uma imagem digitalizada. É uma resolução espacial visual, certo? A gente tem exatamente esse nível de percepção. Geralmente, o campo visual do homem, ele consegue comparar, nesse caso, uma matriz de 3.000 por 3.000 pontos. Isso é o limite, né, no humano normal, no sentido de que ele consegue distinguir, certo? Por exemplo, os filmes no cinema, eles apresentam exatamente uma resolução bem maior do que isso, porque ele nos dá a ilusão, por exemplo, da participação que requer exatamente os conceitos de inclusão da visão periférica, né? Por exemplo, a gente tem exatamente isso ao movimentar a cabeça, por exemplo, a gente consegue verificar exatamente ter esse nível de percepção quando você vai ao cinema, por exemplo. Então, e aí quando você vai por exemplo, a gente compara um cinema, porque uma tela é maior, mas se a gente fosse comparar uma tela de resolução menor, a gente consegue até mesmo ter uma visão até melhor, por exemplo, de um vídeo que é feito em uma resolução, quando você vai para a tela do celular, você consegue até ver ele, assim, né, percebe porque
ele é menor, né? Porque a tela é menor, então provavelmente esse nível de pixels você consegue distinguir bem menos do que quando comparado a uma tela maior, que você consegue até comparar, ver os defeitos na imagem, certo? Então, isso acontece exatamente por conta dessa nossa percepção. Bom, existe também nos conceitos de computadores, né, nesse caso, a questão das cores, né, os modelos de cores. Bom, no imagem, existe exatamente algumas características que a gente pode trabalhar, que seria justamente essa questão dos modelos, e esses modelos vão depender exatamente do padrão do projeto que você quer trabalhar. O padrão que eu falo é exatamente o quê? Se é um projeto gráfico, por exemplo, então você vai usar um padrão, um modelo diferente de cor. Se você está trabalhando com a web, você vai usar um modelo de cor diferente. Se você está usando exatamente o conceito do CorelDRAW, por exemplo, ferramentas como edição de imagem, 2D, por exemplo, ou até mesmo 3D, vocês usam modelos diferentes. Então, seria exatamente a forma de representação da quantidade de bits, né, por exemplo, para representar esse pixel na tela, né, por exemplo, a gente tem exatamente o conceito da luz também incidindo também, tem algumas características importantes do padrão que a gente já trabalha, né, que é aquele padrão que a gente aprende lá no primário, que seria exatamente a quantidade, no caso, as cores primárias, né, nesse caso, né, por exemplo, o verde, né, por exemplo, olha só, deixa eu só mostrar para vocês aqui, seria exatamente o verde, que nesse caso a gente chama de verde, no caso azul, e vermelho. Aí tem as cores primárias, tem as cores que vocês conseguem combinar com elas, e também nós temos também a incidência da luz que vai influenciar diretamente na cor, né? Então as cores, eles são percebidas com misturas de um máximo de 3 cores, nesse caso. Então a gente tem uma combinação dessas 3 cores, e aí a gente pode representar qualquer tipo de cor com base nessa combinação. E as cores, elas são percebidas, basicamente, como uma mistura, né, no máximo dessas 3 cores básicas, e a gente tem exatamente a representação de cada um desses sistemas, representando exatamente o tipo de visualização de como o modelo, né, nesse caso o modelo do mundo real, ele é representado através dessas cores. A gente usa exatamente aqui na decomposição dessas cores, com uma mistura de cores básicas, e a gente consegue exatamente extrair exatamente a cor específica que a gente quer trabalhar no nosso projeto. Bom, nas imagens em si, a gente pode usar o sistema aditivo, o sistema subtrativo, o sistema HLS, que usa a questão do contexto de intensidade, matriz, saturação, e o sistema SI. A gente vai falar de cada um desses sistemas no sentido de que a gente tenha a representação de qual projeto a gente está trabalhando. Vamos supor que a gente esteja trabalhando num projeto de web, por exemplo, ou até mesmo no conceito de representação de uma imagem 2D, por exemplo, certo? Então, o sistema aditivo, ele usa exatamente o sistema RGB, né, que é a mesma coisa, né, ou aditivo ou RGB é a mesma coisa, certo? Ele é um dos modelos mais utilizados na representação de imagens, porque ele usa exatamente as cores primárias, né, que o R vem de red, green e blue, né, nesse caso seria vermelho, verde e azul, e esse sistema é baseado nessas 3 cores, né, como eu falei. E eles são mais sensíveis aos nossos olhos, nesse caso, a gente consegue ter mais percepção do uso dessas cores, né, quando a gente trabalha com essas cores, que o nosso olho consegue captar melhor por conta da sensibilidade. Essas cores também foram representadas no sistema que permite que você tenha exatamente uma ideia clara na representação de uma imagem por conta da soma, por isso que tem o nome, a questão aditivo, né? A gente coloca justamente uma soma ponderada de cada uma dessas cores, como azul, verde e vermelho, e vocês vão atribuir exatamente uma imagem, no caso uma cor, representada com base nesse somatório. Significa dizer que os dispositivos, eles funcionam, por exemplo, com o fato dessa combinação e também com a emissão da luz. Por exemplo, você consegue perceber que quando você incide uma luz em um objeto, você tem exatamente uma representação de uma cor naquele objeto. Isso acontece exatamente porque a luz, ela consegue transmitir exatamente o conceito de percepção, né, porque a gente não conseguiria enxergar
sem a luz, né, sem a incidência da luz nesse objeto. Então, a gente só consegue ter essa percepção por conta do efeito da luz, né, da emissão. Isso acontece exatamente nos televisores, nos monitores de computadores. Eles funcionam de acordo com o sistema RGB, que é o sistema aditivo. Nós temos também o sistema subtrativo, que é o sistema representado aqui como ele usa as cores complementares das cores básicas, que são justamente as cores secundárias. Eles trabalham exatamente com essas cores aqui, nesse caso, a combinação das cores primárias, nesse caso, e aí ele usa, com essa combinação, nesse caso, o uso do ciano, por exemplo, que é o turquesa, o magenta, que é o púrpura, e também o amarelo, que é exatamente os que são representados exatamente nas impressoras, né, nesse caso. As cores secundárias, elas são chamadas de primárias subtrativas, porque elas são usadas no processo de impressão, por exemplo, impressão de fotos, impressão de documentos, na parte de fotografia. Então, a gente usa exatamente essa representação nas impressoras, nos cartuchos, por exemplo, ou até mesmo quando você vai verificar os níveis de tintas de uma impressora, por exemplo, ele usa justamente essas características, por exemplo, indicando que o cartucho magenta está abaixo da tinta, nesse caso. Então, você tem que ir lá e alguns cartuchos permitem que você faça exatamente a introdução da tinta, né? E alguns até conseguem ser, nesse caso, ser descartáveis, né? Nesse caso, e você pode trabalhar com aquele book, né? Que é aquele que você coloca a tinta já pronta, aí tem que usar todos os dias, né? Para não ficar entupindo o cartucho, enfim. Eu já passei por esses estresses, né? Assim, para mim, eu acho não tão viável ter uma impressora dentro de casa, porque é só gastos, né? Porque você tem exatamente, vamos supor que você só imprime com pouca frequência, e aí, se você deixar aquele cartucho parado, ele vai se ressecar, então é interessante eu uso basicamente hoje as copiadoras ainda existem, e elas facilitam bastante o nosso trabalho, né? Quando a gente precisa imprimir. E é bem estressante também você ficar fazendo manutenção em impressoras. Enfim, eu não indico para ninguém. Bom, o sistema que é representado no RG, no sistema subtrativo, que é o CMY, desculpa, que é justamente vem de ciano, magenta e yellow, nesse caso, que é o amarelo, e eles representados são justamente para fazer exatamente a impressão de documentos e usa justamente esse conceito de subtrativo, né, nas cores. Bom, temos o sistema HLS, como eu falei, que é o sistema também baseado, com base de 3 características, como eu citei aí, na intensidade, matriz e saturação. É um sistema baseado nessas qualidades e inclui exatamente o conceito da intensidade, de como esses objetos, de como essas cores elas são representadas. No caso, a intensidade, a matiz, nesse caso, e a saturação. Essas são as qualidades relacionadas, por exemplo, à percepção, a nossa percepção humana, né? Por exemplo, com base nesse sistema que a gente mostrou. E aí, nesse caso, a gente tem exatamente a qualidade, ela é medida exatamente com a representação desse sistema, que é também conhecido como sistema quantitativo, né? E a gente tem exatamente a intensidade como sendo a amplitude das vibrações luminosas que você tem em cima de um objeto, ou seja, com a energia, e aí você tem exatamente a percepção diretamente indicada através da percepção do olho humano. A matiz, é o quanto você consegue distinguir, por exemplo, a representação do azul, do verde e do vermelho, que são as cores primárias, e você consegue também ter um nível de saturação que você pode medir a pureza de uma cor com relação às outras cores, né, em relação à contaminação por outras cores. A gente tem esse sistema, porém, nos materiais que eu me baseei, não tinha a representação de em qual conceito a gente aplicaria esse sistema. Talvez, por exemplo, você consegue verificar, se não me engano, no GIMP, ou até mesmo no CorelDRAW, você consegue perceber, mudar essas variações, principalmente em edições de imagens como Photoshop ou GIMP, né, que o GIMP é uma versão gratuita, né, de um Photoshop, né, mas a gente sabe que nem se comparam uma com a outra, mas enfim, aí a gente consegue verificar o nível de saturação, o nível de matiz e também
de intensidade. Eu não consigo ver se existe outro tipo de aplicação diretamente ligada a isso. Se existe, vocês podem até comentar aqui no vídeo. Tem também o sistema C, que é um sistema formado geralmente para a linguagem web, né? Por exemplo, a gente tem o XYZ, que a gente trabalha exatamente com 3 cores imaginárias e invisíveis. Essas cores, elas são usadas exatamente num sistema de representação visível, que possa ser expressa numa combinação linear dessas cores básicas. E a gente pode usar esse sistema ou em uma representação de uma escala, por exemplo, de XY, no eixo XYZ, você consegue perceber, até mesmo em algumas ferramentas, dá para trabalhar com essa variação, e tem uma visão até próxima, na verdade, do conceito do web, né? Porque assim, se você fosse pensar exatamente o web, a gente consegue ter a noção de que as cores, elas são uma combinação de números, na verdade, né? Tipo, você coloca um jogo da velha e coloca uma combinação de cores. Aí você, de dígitos, né? Você vai ter uma representação dessa cor literal, né? No que seria uma tabela, né? Você consegue ver uma tabela de elementos, né? Dessas cores para representar no seu projeto. Bom, nós temos exatamente esses tipos de modelos, né? Como a gente falou. E aí, com base nesses modelos, a gente consegue também ter uma visão também dos dispositivos de saídas, que pode ter exatamente a representação dessa imagem. Então, uma vez que a gente tem exatamente a representação dos modelos de cores em termos de imagem, também nós temos as características peculiares sobre os dispositivos de saída, que nesse caso são a parte de hardware, né? Por exemplo, então, nesse caso a gente tem os dispositivos de saída de gráfico, são dispositivos gráficos que apresentam ao ser humano a representação dessa imagem. Essa representação da imagem pode ser através de dispositivos interativos, como uma TV, por exemplo, ou uma tela de um computador. E os dispositivos de cópia permanente, ou hard copy, né? Nesse caso, são os dispositivos que são as impressoras, né? Que você tem como imprimir aquela imagem em um papel, ou até mesmo em um documento, enfim, tem uns tipos de papéis, né? Que a gente pode imprimir. Papel A4, papel de fotografia, enfim. Ou banner, né? Tem vários tipos de forma de cópia permanente que você pode ter. Porém, nesse caso, os dispositivos que a gente está falando aqui, que é o hardware em si, seria justamente as impressoras, né? Que eu falo impressoras e multifuncionais. Bom, falando sobre os dispositivos interativos, nós temos exatamente os principais dispositivos encontrados que você pode ter nos monitores de plasma, nos monitores LCD, nos monitores no caso dos LEDs, né, nesse caso, e tem os OLEDs. Se você for observar, em termos de cada uma dessas tecnologias, né, eu coloquei até mesmo numa escala de origem, na verdade, porque primeiro surgiram os monitores de plasmas, depois vieram os monitores LCD. Eu nem coloquei o CRT, né, porque já não existe mais, mas antigamente eram aqueles monitores quadrados, né, nesse caso, bem pesados, inclusive. E hoje você consegue sozinho, de tão leve que é o hardware, você consegue levantar uma TV, por exemplo, certo? Não, as de plasma também são um pouco pesadas, né, porque tem um material mais robusto, né, que tem a mesma qualidade de impressão, na verdade, de representação da imagem. O LCD já surgiu numa perspectiva de baratear o hardware do plasma, então ele deixar mais leve, porém piorou um pouco a qualidade. Você pode até comparar os monitores de plasma com LCDs. Aí depois vem os LEDs, que aí já foi uma variação para deixar a qualidade melhor da imagem, comparado até com monitores de plasmas, e depois vem o OLED, aí, que é uma representação ainda melhor da imagem, e consegue até transmitir 4K, né, com mais qualidade. E você consegue até mesmo ter aqui nos monitores de OLED, que aí se você comparar há 5 anos atrás, comparando com o preço de hoje, não sei se com a variação do dólar, né, como é que tá, mas deu uma barateada, mas ainda continua um pouco caro, porque toda vez que surge uma tecnologia nova, né, então, geralmente, eles deixam muito caro, porque poucas pessoas têm esse poder aquisitivo para ter esse acesso, aí depois que aí eles inventam uma forma de baratear o hardware, aí eles deixam um preço mais acessível. Mas todos são dispositivos interativos, né?
Tem os dispositivos de cópia permanente, que são exatamente os traçadores de gráfico, que são os plots, nesse caso, que são as impressoras. Pode ser também os dispositivos que trabalham de ponto a ponto, né? Por exemplo, as multifuncionais também, né, em casa. Os registros também através de filmes e os gravadores de vídeos. Por exemplo, você pode ter um gravador de vídeo que representa exatamente a imagem do mundo real e grava isso aí num arquivo, por exemplo, ou até mesmo você coloca isso no CD ou no DVD, por exemplo, certo? Bom, e quando a gente fala também de imagens, a gente tem que entender o conceito de processamentos de imagem. E a gente tem exatamente algumas características que são interessantes de serem discutidas nessa aula. Por exemplo, quando eu falo exatamente de processamento de imagem, eu estou me referindo ao conceito quando eu estou trabalhando com formato, a operação que eu estou trabalhando e a compreensão. Quem pagou computação gráfica talvez já tenha visto esses conceitos, a gente vai só dar uma visão geral quando a gente fala no conceito de processamento de imagem, certo? Bom, a questão aqui principal, quando eu falo de processamento de imagem, nós estamos nos referindo a características mais importantes na configuração quando a gente está fazendo a manutenção de uma imagem, certo? Por exemplo, a gente tem primeiro pensar no formato dele. E existem vários formatos quando a gente trabalha com imagem, né? Existem vários tipos de formatos, e eles devem considerar algumas características importantes, né? Por exemplo, então, existem muitos formatos diferentes para armazenamento de arquivos de imagem, e essa representação ela pode ser feita exatamente através de uma combinação, por exemplo, elas são representadas, nesse caso, uma imagem é representada através de um arranjo retangular de pixels, né? Você consegue montar exatamente uma imagem através desses vários pixels, né, formados, como a gente chama de mapa de pixel, né? Então, você tem um mapa de pixel e você consegue, através das combinações, né, das cores, você tem exatamente um formato de uma imagem, certo? Isso acontece na forma de representação. E existe exatamente alguns formatos que são distintos entre eles, que a gente pode ver que existem algumas características. Por exemplo, o número de cores que são suportados nesse formato, a resolução, a popularidade e o grau de compressão. Então, quando eu falo de número de cores suportados, por exemplo, se ele suporta mais cores do que outro formato, por exemplo. E quando eu falo de popularidade, por exemplo, o que seria exatamente isso? Eu estou me referindo exatamente à característica em que ela é popular entre os dispositivos. Por exemplo, quando você manda uma imagem PNG, você consegue abrir facilmente no computador, no celular, ou até mesmo JPEG, você consegue abrir, né? Um GIF, até isso, essas imagens são populares. Porém, tem resoluções diferentes, né? Você consegue ver que o PNG tem uma resolução melhor do que o JPEG, aí quando vai para o GIF, eles já suportam cores, né, bem menos, né, por exemplo. E existem vários tipos de formatos, nesse caso, alguns não são tão reconhecidos, não são tão populares assim. E também existe um grau de compreensão entre eles, né, e a forma de resolução. Então, entre os formatos que nós temos, né, que a gente pode distinguir, o JPEG, o GIF e o PNG são os mais utilizados. Porém, esses outros aqui que eu vou apresentar para vocês, eles são usados em outros tipos de sistemas, né? Por exemplo, o PCX, esse aqui, ele é um formato antigo, usado ainda no sistema da DOS. Tem o GIF, né, que a gente falou que ele suporta um limite de 256 cores, né? Numa faixa, então é uma cor bem limitada, você consegue até ver a pixelização, né, num GIF, por exemplo, até porque a ideia é justamente comprimir ele, deixar o arquivo mais leve. Por exemplo, um vídeo, você pode comprimir um vídeo em um formato de GIF, e aí você tem exatamente um arquivo menor, porém você perde a qualidade, né, porque a representação dele tem um limite de 256 cores. Ele vai formando esses frames de uma forma de animação. Bom, e aí tem também o BMP, que é o padrão que é usado também no Windows, porém ele consome muito espaço, pois não é comprimido. Então, geralmente, ele não é muito utilizado porque requer muito espaço de memória. Tem também o JPEG, né, como eu falei, que é um padrão usado também na fotografia digital. Ele usa também, ele pode usar a compressão
com ou sem perda de qualidade na imagem. Quando você converte para um JPEG, ele pode ter, você pode ter um processo de você ter a perda total, né, da qualidade, ou você pode manter isso, mas comprimindo. Já o PNG, você consegue, todas as imagens, elas são distribuídas, até mesmo pode ser comprimida sem perda nenhuma, e com cor verdadeira. Então, geralmente, por isso que é indicado, quando a gente trabalha com projeto, a gente converter as imagens para PNG. O PNG ainda tem uma vantagem em relação ao JPEG, porque você pode ter um fundo transparente quando trabalha. Então, muitos projetos, principalmente jogos, precisam ser trabalhados com fundo PNG e também, quer dizer, com PNG e com fundo transparente, porque ele vai ter uma visão de uma cor mais verdadeira e eu vou ter a representação transparente, né? Por exemplo, vamos supor um personagem, não tem como um personagem se mover na tela com o fundo dele branco. Então, na verdade, é importante que você converta, na verdade, as imagens para o fundo transparente. Bom, tem outras imagens aí, que é, por exemplo, o PCD, que é um formato da Kodak, que também já é restrita justamente ao, ao sistema, né, da Kodak. Tem também a gente falou do PCX, o PCX, que é também da DOS, e também tem o TGA, que também ele é usado também em outros adaptadores gráficos também para edição e processamento de vídeo, que aí já é outra visão aí, por exemplo, não faz parte muito do nosso nicho, né, de termos de representação dessas imagens, né, já mais para a indústria, provavelmente. Enfim, existem também algumas outras operações que podem ser feitas, por exemplo, numa imagem, que é o processamento de domínio espacial e domínio com frequência. E esses dois tipos de operações, eles são muito variadas e possuem aplicações diferentes, né, de natureza técnicas diferentes. Aí, para apresentar as principais características deles, de operações de imagem, a gente pode distinguir, basicamente, a diferença entre um e outro, e vou dar exemplo de como você pode ter uma diferenciação mais clara, na verdade, do que é um processamento de domínio espacial para um domínio de frequência. Basicamente, em resumo básico, na verdade, os processamentos de domínio espacial, eles são feitas, por exemplo, operações com pixels de cada imagem, ou seja, sobre os pixels. Então, você tem exatamente uma varredura da imagem e você pode varrer todo o pixel e me dar exatamente uma representação mais espacial. Já o de frequência, você tem exatamente, você requer exatamente operações mais contínuas, que vai requerer uma análise global dessa imagem, talvez ele vai processar, na verdade, com informações características dessa própria imagem, né, no sentido de ver as propriedades, e a gente pode ver alguns exemplos aqui, olha só. São exemplos de domínio espacial. Eu acho que não tem slide aqui, né? Não tem. Mas, assim, os domínios de espacial pode ser, por exemplo, você pode ter... esse aqui seria o domínio espacial, certo? Então, seria exatamente... Você pode retocar uma imagem, porque a gente trabalha com pixel, né? Então, você pode ter um retoque da imagem, você pode ter uma conversão de uma cor e separar a outra, você pode ter uma conversão de formatos de imagem, você pode converter o projeto para uma imagem, vamos supor, você esteja trabalhando com o CorelDRAW, por exemplo, você tem exatamente as curvas lá dentro do projeto, então você pode converter aquele projeto para um formato PNG ou um formato JPEG, então ele faz uma varredura e vai compondo isso aí dentro de um processamento de domínio espacial. Você pode também fazer uma redução da qualidade, e aí você pode perder um pouco do projeto, né, na qualidade, mas deixar uma visão até mesmo um arquivo menor, né? Então, são exemplos de processamento digital, né, de domínio espacial. Já do domínio de frequência, você pode ter uma compreensão da imagem, você pode fazer uma filtragem, uma suavização, você pode fazer isso aí até mesmo no CorelDRAW, não, no Photoshop, por exemplo, ou no GIMP. Você pode realçar alguma imagem, você pode fazer uma distorção, uma transformação. Isso você consegue ver que é um domínio de frequência, ele usa propriedades mais avançadas. Por exemplo, no Photoshop, você pode distorcer ou até mesmo transformar. Por exemplo, o fato de deixar a pessoa com a bunda maior,
deixar a pessoa mais magra, afilar o nariz, enfim, isso aí são os photoshops que acontecem, né? Bem natural. Quando a pessoa vai ver pessoalmente, a pessoa é totalmente diferente, né? Mas, enfim, é possível fazer essas características, né? Alterar uma imagem através dessas características de domínio de frequência, certo? Já em relação à compreensão, seria onde você tem exatamente o fato de converter uma imagem para outra, ou de um padrão para outro, e você vai ter exatamente a questão de memória aí relacionada. Quando você tem o conceito de memória, a gente tem parte do pressuposto de que quando a gente converte uma imagem com uma boa qualidade, significa dizer que ele vai ocupar muito espaço na memória. E às vezes você não quer isso, só quer uma representação de visual mesmo, e aí você pode converter essa imagem através, né, que está em alta qualidade para uma imagem mais satisfatória, né, até para armazenar menos memória no seu computador. Isso pode ser feito através de algumas técnicas que podemos apresentar. Nesse caso, existem algumas técnicas de compreensão que têm perda total e outras sem perdas. Por exemplo, quando você usa aqui um processo de conversão, como você pegar as imagens todas e colocar no zip, né? Por exemplo, o zip mesmo, você comprime aquelas imagens, deixando o arquivo totalmente menor, na verdade, porém a qualidade não perde. Já as compressões com perda, você tem exatamente, você pode converter essa imagem para um formato mais acessível, porém você tem perda, você perde um pouco da qualidade. Um exemplo, olha só, eu vou só mostrar aqui no Canva mesmo, dá para fazer isso, olha só. Quando eu vou baixar isso aqui no formato de PNG, olha só, PNG já tem imagem de alta qualidade, e aqui, quando eu falo JPEG, é imagem com tamanho de arquivo pequeno. Então, se você for observar, se eu fosse converter aqui duas imagens aqui com PNG e com JPEG, até mesmo ele pede até mesmo o tamanho da qualidade. Olha só, você pode até ver aqui que é um recurso que é possível, também o tamanho que ele vai ocupar e o espaço, né? Olha só, o tamanho do arquivo grande, por mais que seja um formato JPEG, você pode melhorar ou diminuir a qualidade, certo? Então, é algo que acontece exatamente, algumas ferramentas como essa dá essa possibilidade. E aí depende do que você quer, né? Então, existe essas compreensões que podem acontecer, certo? Em algumas ferramentas. Bom, essas são as principais definições do conceito de imagem, e a gente pode representar essa imagem de duas formas, ou 2D, ou até mesmo uma representação 3D. E o nosso foco da nossa aula também vai falar sobre esses dois tópicos, certo? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre a representação 2D. E aqui é interessante, se fosse para trabalhar um jogo, né, propriamente dito, nós iríamos trabalhar com o conceito de desenhos, né, a representação de desenhos 2D. Então, os desenhos em si, eles são figuras que podem ser exatamente representadas no mundo real, só que uma visão de um personagem, ou até mesmo característica, né? Por exemplo, você pega as características principais de uma pessoa e tenta caracterizar isso num personagem, né? Por exemplo, acontece muito no processo. Por exemplo, fizeram exatamente o Chaves em desenho, né? Então, você tem as características peculiares dos personagens, e aí eles fizeram exatamente o desenho animado. Então, o que significa o desenho? Eles são figuras que são representadas por entidades provavelmente geométricas. Você tem exatamente os elementos da geometria, né? Você consegue formar exatamente, modelar, na verdade, um objeto, ou modelar um personagem, né? Por exemplo, você pode perceber isso, bem característico quando trabalha no CorelDRAW, você trabalha com as curvas, né? Características de um personagem, e aí você verifica através das linhas e transforma exatamente aqueles personagens, aquelas figuras geométricas, vai formando e vai moldando um personagem, certo? Então, os desenhos eles são baseados na combinação e na construção de figuras geométricas, ou seja, pode ser um somatório ou a subtração, a gente vai ver exatamente isso também, principalmente no 3D, né, que a gente tem uma modelagem mais com umas modelagens bem distintas, mas assim, a gente usa já a representação de uma terceira dimensão, né, no 3D, mas no 2D é mais fácil até mesmo de representar. Elas são criadas através de editores de desenhos que imitam as ferramentas de desenho convencional. Por exemplo, se você fosse desenhar no papel e lápis,
ela teria exatamente as características de um desenho papel lápis. Você usaria a caneta, né, por exemplo, o lápis, a borracha, a questão do esquema de cores, por exemplo. Então, tudo isso tem as ferramentas convencionais, as ferramentas que fazem exatamente o processo de desenho que aconteceria exatamente no papel e lápis. Bom, e existe alguns arquivos, né, quando a gente fala de arquivos de desenho, nós estamos nos referindo também, quando a gente está falando de sistemas multimídia, nós estamos nos referindo justamente à representação de imagens ou de desenhos 2D via digital, né, nesse caso, né, via computador. No computador, os desenhos eles são armazenados na forma de arquivos geométricos ou meta-arquivos, meta-arquivos gráficos. A gente tem exatamente essa representação bem pertinente. Eles permitem que você tenha exatamente o armazenamento das figuras sintéticas em formatos mais compactos do que arquivos de imagem. Então, você tem, por exemplo, um desenho 2D, por exemplo, você tem exatamente, ele é mais compacto quando comparado, por exemplo, a uma imagem que você tira de uma fotografia, uma câmera, por exemplo, do mundo real, né, por exemplo. Então, até mesmo o tamanho do arquivo é até menor, né, porque os metadados, né, os meta-arquivos, eles são menores. A representação dessa figura não na forma de, quando a gente representa exatamente essa figura na forma de geométrica, nós estamos definindo justamente essas propriedades básicas da geometria, mas a gente consegue ver do ponto de vista do computador que um arquivo, ele pode ser exatamente conter esses registros de dados e você consegue fazer a manipulação direta. Então, com esses arquivos já diferentes, por exemplo, é mais fácil você fazer uma manutenção ou uma modificação num desenho 2D do que comparado com uma imagem que você tira de uma câmera. Porque, por exemplo, lá na imagem em si, por exemplo, numa foto que você tirou de uma pessoa, aí você quer fazer a modelagem dela, né? Por exemplo, deixar ela mais forte, deixar mais magra, ou enfim, deixar num padrão que é aceito pela indústria, por exemplo, certo? Então, você precisa usar propriedades, como eu falei, né, do processo de alteração dessa imagem em si, né, de compressão também, se você for depender de salvar essa imagem, mas ele ele é bem mais complexo, na verdade, assim, no sentido de representação, né, porque ele usa já características de edição, né, a edição em si, ele usa já algoritmos que vai fazer a alteração diretamente da imagem. Já aqui, não. Quando trabalha com figuras 2D, não, a gente tem exatamente o processo, a gente altera exatamente esses meta-arquivos com base na edição em si da ferramenta que você faz no processo convencional, porém a gente está convertendo esses dados de uma forma mais fácil, certo? Bom, esses arquivos são importantes porque são eles que contêm as informações úteis relacionadas a muitas aplicações, como, por exemplo, como programas de editora, né, de editoração, até mesmo de ilustração gráfica, como revistas e também animações. Bom, ferramentas como o CAD, por exemplo, assistido pelo computador, eles são bastante úteis esses tipos de representação, principalmente na arquitetura, em que eles têm uma representação do mundo real, simulado diretamente na representação 2D ou até mesmo na visão 3D. E isso acontece com o processo de vetorização, que é o processo em si de passagem das imagens que foram criadas pixel por pixel, no domínio de imagens que são formadas por entidades geométricas, e a gente consegue exatamente fazer esse processo utilizando a digitalização de mapas. Isso acontece exatamente porque você tem exatamente uma visão de uma imagem, né? Por exemplo, supor que você quer pegar um Chaves da vida e fazer o desenho. Então, você poderia pegar os elementos característicos e de algum desenhista que fez em papel e lápis, por exemplo, e depois passar isso aí para o computador. Isso acontece também, olha só, com um exemplo que eu fiz não, na verdade, meu grupo fez, né, da pesquisa, exatamente com a pesquisa de doutorado. Então, aqui tem duas imagens, uma que foi feita pela desenhista, que era para fazer justamente um sistema relacionado a rastreio de habilidades cognitivas relacionadas que tem, por exemplo, limitações sensoriais, por exemplo, tem deficiência intelectual, por exemplo, certo? Então, as perguntas eram tipo se você toma banho sozinho ou acompanhado, se você come sozinho ou acompanhado. Então, essa foi a ferramenta que foi feita, né, nesse caso. Então, seria um teste feito, né, e essa imagem é um exemplo disso, no processo de caracterização de um desenho para um processo virtual. Então, o que acontece aqui? Olha só, aqui foi feita pela desenhista, e aqui foi feito por um aluno de computação,
que fez exatamente o processo gráfico, né? Por exemplo, pegou exatamente, vamos supor, ele pegou essa imagem, né, que já estava lá, colocou no CorelDRAW, por exemplo, e trabalhou com as curvas, nesse caso, ou até mesmo fez o uso de mapa, chama de mapa virtual, né, que a gente consegue pegar exatamente a parte dessas cartas, né, tipo, vamos supor, lá já está pronto para você fazer, como se fosse cobrir, né? Vamos supor que eu tenho exatamente esse desenho no fundo, e eu pego uma folha meio transparente, eu consigo colocar essa folha transparente em cima dela, eu consigo, com essa folha, ver o desenho por fundo, e eu consigo exatamente traçar, né, as curvas, isso aí como aconteceria no mundo real. Mas isso no contexto digital, por exemplo, com o uso de ferramentas, isso seria o quê? Coloca a imagem no CorelDRAW e você consegue pegar o uso da caneta, né, ou até mesmo a caneta, ou até mesmo o mouse, com a precisão você consegue contornar essa imagem, certo? Então, ele fez exatamente esse processo de contorno. E aí, a vantagem disso é que você tem uma imagem 100% relativa ao que tem no modelo do que foi feito exatamente anteriormente, certo? Então, a professora que fez parceria com a gente, validou primeiro essas imagens, aí para não perder o estudo de validação das imagens, aí a gente fez exatamente o processo virtual de conversão da imagem normal para um processo digital, certo? Porque ficaria um pouco estranho colocar essa imagem no computador, no sistema. Aí a gente fez esse processo gráfico de digitalização, certo? Então, isso acontece com o processo de conversão de varredura, que a gente chama exatamente isso aqui, olha só. Eu tenho um processo, cadê? Que tem exatamente, esse aqui seria exatamente o formato vetorial que acontece, e a gente tem um processo de conversão de varredura, que acontece exatamente um processo que você está passando exatamente aquela imagem, né, nesse caso o mouse, né, nesse caso na imagem em si, principal. Eu passei aqui, mas é só para a gente retornar para esse conceito, certo? Então, esse aqui é um exemplo de vetorização, né, que você consegue passar você tem o processo de passar a imagem de domínio real para um formato de pixel, né, através de entidades geométricas. Se bem que pode ser feito através de entidades geométricas, mas como era uma ferramenta de validade psicológica, psicométrica, na verdade, a gente precisou fazer esse processo de varredura, né, com base na pixelização. Porque não daria certo para fazer exatamente criar do zero, como se fosse através de figuras geométricas, né? Porque não teria, você teria, no caso, você perderia, na verdade, aqui a questão da representação próxima do que seria da imagem, certo? Então, foi exatamente isso que a gente fez nesse processo de conversão. Bom, alguns formatos aqui que podemos trabalhar, quando a gente fala de formatos vetoriais, a gente tem exatamente alguns contextos, né, de representação desses meta-arquivos, que a gente quer composto exatamente de registros que descrevem entidades gráficas. Para alguns formatos que nós temos aqui na tela, essa representação tem forma de texto, legível, basicamente, e alguns meta-arquivos são comuns, por exemplo, aqui o mais trabalhado é o CVG, que é exatamente o formato do padrão da web, né, que é o W3C, e aí esses arquivos, eles obedecem o padrão XML, que aí você consegue trabalhar com mais tranquilidade, né, quando a gente trabalha com editor de textos. E aí ele oferece suporte nesse formato CVG, no formato de suportes scripts e, inclusive, principalmente em animações. Então, quando você pega, por exemplo, pega uma curva característica de um item, por exemplo, curva característica de um item não, uma curva, por exemplo, de um item, vou colocar aqui um site chamado FreePic. Esse site em si, você consegue baixar aqui as curvas e trabalhar com elas exatamente no processo de fazer modelagem 2D, por exemplo, em ferramentas como o CorelDRAW. Então, se você baixar aqui um recurso, por exemplo, um personagem qualquer, ele vai me dar exatamente um tipo de personagem que você pode trabalhar com essas curvas. E aí a questão aqui é que você vai trabalhar com vetores, né? Se você for trabalhar exatamente com a representação 2D, que é exatamente a representação que a gente está trabalhando.
Então, os outros categorias que são fotos, PSD já não nos interessa, por exemplo, se fosse comparar com um projeto de jogos, né, por exemplo, certo? Colocando aqui a função grátis, né, você tem como baixar essas curvas aqui de forma gratuita, porém tem que citar isso aqui no seu trabalho. Se você está usando com formato de reprodução e com fins lucrativos, aí você tem que fazer as curvas dos zeros. Nesse caso, não pode, essas curvas não são. Você baixa, por exemplo, olha só essa personagem aqui, se fazer o download, ele vem com os direitos autorais, né? Se você baixar, o download gratuito, não sei como é que vai ficar aqui o formato, mas deixa eu mostrar. Ele vai salvar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Quer dizer, deixa eu compartilhar aqui. Olha só, o formato de arquivo que ele suporta é exatamente, eles lançam, na verdade, 3 tipos. Ele tem a licença, se você observar também, e tem, quando baixa aquela curva, ele saiu no formato JPEG, né? Em um formato AI e um formato EPS. Qualquer um desses dois formatos, eles são aceitos pelo CorelDRAW. Então, se você fosse baixar aquela personagem para usar no seu jogo, com fins lucrativos não, com fins educacionais, daria para baixar essa curva e abrir no CorelDRAW e fazer a modificação por lá. Esse formato aí, deixa eu só botar aqui para mim. Aquele formato, ele não está aqui especificado, mas pode ser também um outro formato que possa ser trabalhado. Ou aí, o EPS, que são específicos para as curvas, quando trabalho com CorelDRAW. Como a minha ferramenta, como eu não tenho CorelDRAW no meu computador, lá não deu a opção de abrir aquele arquivo, mas você conseguiria abrir ele numa ferramenta como o CorelDRAW, por exemplo, certo? Bom, esses formatos que a gente tem exatamente aí, eles são basicamente trabalhados com o AutoCAD, por exemplo, esse aqui é do AutoCAD, que é o DXF do AutoCAD, também tem o DWG também, esse aqui também, que também é do AutoCAD, tem também o WMF, que também é um formato vetorial padrão do Windows, também não é tão utilizado, né, porque esses arquivos vetoriais a gente não tem muito domínio de uso, é só para quem realmente produz, na verdade, multimídia. Os que são os que mais são utilizados, talvez é um SGV, que a gente usa para o padrão web, mas todos esses aí que eu falei são mais específicos para quem trabalha exatamente com ferramentas de produção de projetos multimídia, né? Outro exemplo que não está aí, nesse caso que eu não listei, é exatamente aqueles dois que eu falei, o EPS e o AI, né? Bom, esses formatos de arquivos, eles usam exatamente o contexto de arquivos vetoriais e no conceito matricial. Eles têm exatamente o conceito de representação de um objeto através de vetores, né? Então a gente consegue através desses vetores, você tem exatamente através de um mapa você consegue fazer a curvas, né, as curvas mais fácil, e aí quando você consegue converter isso, ele usa um conceito de arquivo matricial com processo de varredura, né, nesse caso ele vai pegando exatamente os pontos que tem exatamente aquele que foi elencados, né, através da curva, e ele pinceliza aqueles pontos, né, nesse caso. Isso acontece por conta que a gente pode fazer exatamente esse processo de uma forma mais fácil quando trabalha com as ferramentas de edição, né? Por exemplo, o CorelDRAW, ele é tanto uma ferramenta de edição como também uma ferramenta de que você reproduz arquivos vetoriais, certo? Bom, tem algumas outras funções que a gente falou, né, que é o processo de conversão de varredura, que eu citei um pouco por cima, né, mas ele é um processo inverso, nesse caso, seria o processo de
pegar uma imagem que já está e fazer a varredura dele, né, nesse caso. Então, um processo inverso que usa o conceito de imagens matriciais, a matriz de pontos, e também ela é convertida no formato geométrico. Então, algumas ferramentas podem fazer o processo de conversão. Eu não sei quais são, mas pode existir ferramentas hoje, eu acho que talvez por conta até mesmo da característica principal de trabalhos, né, em grandes escalas. Eu acredito que já existe alguma ferramenta que faz esse processo de conversão, no sentido de que pega uma imagem e faz aquele processo de converter uma imagem para um formato vetorial. Eu não conheço nenhum até agora, mas assim, pode ser que exista, né, quando eu estou gravando esse vídeo. Bom, aqui tem exatamente algumas funções que podem ser trabalhadas exatamente com um editor de gráfico. Por exemplo, algumas funções que são básicas que você pode fazer é que você pode criar algumas primitivas gráficas, pode alterar atributos, por exemplo, de cor, estilo de contorno, estilo de preenchimento. Por exemplo, olha só, aqui no Canva dá para fazer exatamente essas funções. Por exemplo, eu pego uma curva dessa, isso aqui já é uma curva, por mais que seja exatamente uma figura geométrica de um formato de ciclo, né? Retângulo, ia dizer retângulo. Você pode alterar exatamente aqui as cores, atribuindo uma cor diferente. Então, aqui você pode editar isso aqui, exatamente isso, com um editor gráfico 2D. Aqui eu posso pegar, por exemplo, essa curva que é paga, por exemplo, eu posso também alterar também a cor. Então, eu consigo fazer esse processo de alteração de atributos, né? Eu não sei se dá para fazer o contorno, mas essa ferramenta dá para fazer, olha só. O Lucid Chart, eu consigo fazer exatamente esse processo de alteração, né, do contorno, estilo de preenchimento. Por exemplo, aqui eu consigo fazer grafos com essa ferramenta, e eu consigo alterar exatamente a cor de um círculo, também o contorno, coloque uma cor diferente. Tá tendo verde aí, né, olha só, se eu aumentar aqui. Bem, deixa eu só pegar aqui. Pessoal, vou pegar aqui esse objeto e aí eu vou fazer alterações no contorno, por exemplo, deixando ele mais grosso, olha só. Ou até mesmo deixando ele no formato diferente, realçando alguma outra coisa, por exemplo, aqui a cor diferente, deixando o contorno com uma cor diferente, enfim. Eu consigo ter essa variação, né, em algumas ferramentas que eu consigo fazer gráficos, né, objetos 2D. Eu também eu consigo fazer a construção de estruturas gráficas, na verdade, também a transformações lineares e não lineares, e também aqui a parte de ampliação sem perder a qualidade. Você consegue ampliar, por exemplo, um objeto que você usa, vamos supor, esse elemento gráfico, você amplia e você percebe que não perde a qualidade. Diferente de uma imagem que você pode baixar, deixa eu ver se tem. Aquelas imagens são de ótima qualidade, mas se você pegar uma imagem com baixa qualidade e tentar ampliar isso aí, ele vai perder a qualidade. Então, essa é a vantagem de se trabalhar com editores de gráfico 2D, certo? Bom, tem também alguns programas que vai ajudar a fazer isso, né? Eu mostrei o Canva, que é essa ferramenta que eu estou utilizando para vocês, que é esse aqui, olha só o Canva. Mostrei aquele Lucid Chat, é só para fazer alguns exemplos mais simples. Mas tem outras ferramentas aqui que eu consigo editar gráficos no formato CVG. Tem um padrão que eu posso trabalhar exatamente em qualquer uma dessas ferramentas. No CorelDRAW também dá para trabalhar, no Blender, no GIMP. Aqui eu esqueci essa aqui. Mas tem essas ferramentas aí que eu posso trabalhar, né? Tem o Adobe Illustrator, esse aqui não me lembro mais. É uma coisa sobre montanha. Eu acho em inglês, né? Não sei. Enfim, tem essas principais ferramentas aqui que podem fazer exatamente esse processo. Ele tanto visualiza como edita esses gráficos. Tipo, o fato de edição que eu falo é exatamente as propriedades que eu acabei de falar, né? Que são algumas funções que podem ser feitas, na verdade, em relação a qualquer uma dessas ferramentas. Algumas com mais limitações do que as outras. Então, para trabalhar, por exemplo,
um projeto como esse, né, por exemplo, uma aula dessa, eu estou usando o Canva, porque ele me dá exatamente o suporte necessário para usar os templates já prontos, ou até mesmo alterar a cor, você pode até mesmo adicionar uma fonte nova aqui, tanto no CorelDRAW como também em outros projetos, né, por exemplo. Em outras ferramentas você consegue exatamente alterar as cores, alterar o formato, enfim. Então, a partir do momento, depende do seu projeto em si que você quer, então você consegue desenvolver com base nesses objetivos. Bom, por fim, a gente tem a terceira e última dimensão, que é a terceira dimensão em si, né, como fala, visão 3D. A gente, além dessas visões que a gente falou aqui, né, os objetos, ele tem exatamente no formato bidimensional, que eu trabalho exatamente o eixo Y e o eixo X, e quando eu falo de terceira dimensão, eu estou me referindo exatamente à representação do eixo Z, né, que é a terceira dimensão em si, dentro de um conceito de representação de uma imagem. Então, a gente pode ter exatamente em projetos mais realistas, né, quando trabalha com a visão 3D, né, que é a terceira dimensão. Então, esses formatos que são formatos tridimensionais, consiste exatamente numa modelagem que tem exatamente as bases de dados onde estão disponíveis as descrições geométricas de cada cena e são reproduzidas em uma animação. E essa animação, assim, consiste exatamente, você ter exatamente uma visão mais clara do mundo real, ele dá exatamente uma percepção, até mesmo diferente, quando a gente representa exatamente uma visão, apenas uma visão 2D. Olha só, um exemplo disso estou mostrando, é como se o objeto saísse realmente da tela, né, do computador, dando esse aspecto tridimensional. O formato 3D, ele tem exatamente três espaços, né, vetoriais, que é o X, Y e Z, e a modelagem 3D consiste em definir uma base de dados onde estão disponíveis as descrições geométricas de cada cena reproduzida em uma animação. Então, você consegue, numa visão 3D, ter mais informações, então o meta-arquivos provavelmente não vai ser maior, né, porque envolve exatamente uma outra dimensão, e a representação em si do 3D, ele tem exatamente, ele me dá mais aspectos realísticos numa animação. Por exemplo, quando você fala de animação 2D, eu consigo apenas numa reprodução numa tela, eu consigo ver essa representação dele bem realista, na verdade, realístico, né, por exemplo, mas você não consegue observar o que está de trás do personagem, ou até mesmo o que está acima dele, né, por exemplo, você não tem esse nível de percepção. Quando a gente trabalha com projetos 3D, a gente tem exatamente esse nível mais aprofundado, mais aguçado, porque aí eu consigo trabalhar o personagem por completo. E aí envolve uma faca de dois gumes, porque, por exemplo, enquanto a visão 2D ele é mais fácil de reproduzir e ele tem um nível de imersão com o usuário, quando a gente trabalha com formato 3D, ele tem exatamente um nível de imersão maior, porém ele vai ter um nível de complexidade também maior. Então, quando a gente trabalha em projetos 3D, a gente trabalha também com modelagens mais aprofundadas, mais aguçadas, algoritmos mais poderosos e ferramentas que precisam de mais poder computacional, porque ele vai exatamente reforçar exatamente um conceito mais realístico, né? Por exemplo, o filme Avatar, o filme, por exemplo, do Toy Story, por exemplo, os filmes que envolvem o conceito aí, né, os jogos, por exemplo, que envolvem o conceito 3D, ele tem uma representação gráfica mais forte, né, nesse caso, então você vai precisar até para reproduzir um recurso 3D, vai ser preciso de mais processamento. Por exemplo, em jogos mais pesados como 3D, você precisa também de uma placa gráfica, né, para fazer a reprodução, senão seu computador morre, né? Se você deixar tudo isso para o processador. Então, depende do seu projeto. Então, quando a gente vai trabalhar com projetos 3D, tem exatamente esse nível, tem que observar exatamente essas características, né? Então, você vai precisar de um recurso mais forte para reproduzir e até mesmo para fazer exatamente esses tipos. Mas a gente tem exatamente, muita gente parte para o 3D por conta do nível de percepção melhor, jogos 3D também, mas aí, nesse caso, dentro da disciplina, eu vou focar na visão 2D por conta da limitação da minha máquina, tá? Não consigo trabalhar com uma visão 3D. Se bem que ainda dá para abrir os projetos 3D no Unity, mas a partir do momento que o projeto vai ficando mais complexo,
mais arquivos, mais scripts, então ele vai se tornando mais pesados. Então vai ficar difícil de abrir numa terceira ou quarta vez que você está abrindo aquele projeto. Alguns formatos de arquivos 3D, eu coloquei aqui os principais, né, o formato da Blend, do AutoCAD, né, também, são os formatos que são mais utilizados aí dentre as características, né, de formatos dentro da indústria. Esses formatos em si, eles são mais específicos, né, para o conceito da indústria. Mais usado é o Blend aí, por conta da ferramenta de edição de 3D. 3D, você pode fazer a modelagem 3D lá no Blend e portar lá para o Unity, por exemplo, é possível. Então, quando a gente fala de animação, ela é a que dispara na frente em termos de representação, né? Nesse caso, ela tem mais vantagens que em relação às outras ferramentas. Aqui tem exatamente o Blend e aqui o formato do AutoCAD. Esse AutoCAD é mais utilizado na parte de animações, né, 3D, que eu falo, em projetos de geometria não, de arquitetura, né, por exemplo, você consegue fazer projetos arquitetônicos utilizando a ferramenta do AutoCAD. Ele é mais utilizado nesses exemplos que eu falei, né. Eu também, aqui, esses formatos, esses editores tridimensionais, você consegue, por exemplo, com a Blend, ele tem uma boa opção, por exemplo, disponível para mais de uma plataforma diferente. Ele é gratuito também. Ele tem vários recursos, nesse caso, para modelagem 3D, incluindo também, por exemplo, transformações lineares, como rotação, translação, que você tem que ter exatamente essas propriedades quando está fazendo a modelagem 3D, certo? Tem em mente que você pode ter mudança de escala, entre outros, outras ferramentas que você usa para modelar uma visão 3D. Ele pode ser baixado facilmente no site da Blend, né? E outros editores, por exemplo, como tridimensionais, como o 3D Max, ou até mesmo o AutoCAD, eles são bastante utilizados na indústria, na parte também da indústria de TV, também animações, mas também ele é bastante utilizado também na parte de construção de casas, né, por exemplo, de projetos arquitetônicos. Porque ele é usado muito no cinema, porque eu consigo fazer uma modelagem do mundo de uma casa, por exemplo, ou até mesmo de um prédio, de um comércio, de uma rua, até mesmo detalhes específicos que consistem dentro de uma visão de jogos eletrônicos também, certo? A modelagem em si que acontece aqui, ele funciona exatamente numa perspectiva, né, tridimensional, e ele usa exatamente as características que a gente vem da geometria, né, a geometria tridimensional. E aí os modelos tridimensionais são baseados em malhas poligonais, que são exatamente coleções de polígonos que podem conter os seguintes elementos. Quando você está trabalhando com uma malha poligonal, que nesse caso seria os formatos como cilindro, só sei que só tem cilindro, tem também o cubo, né, por exemplo, tem as figuras 3D, né, como a gente fala, que você consegue representar exatamente essas visões já do mundo 3D. Bom, todas essas figuras, ela tem exatamente os seguintes elementos. Tem os vértices, que são justamente os pontos, né, de um espaço tridimensional. Tem as arestas, por exemplo, que você tem exatamente os segmentos de reta que unem esses vértices. Por exemplo, esse aqui é um vértice, esse aqui é um vértice, e nós temos uma aresta, que é um segmento de reta que une esses dois vértices. As faces, como esse aqui, nesse caso, são exatamente os polígonos que delimitam justamente pelas arestas. Por exemplo, eu tenho aqui essa face aqui do lado, é delimitada através dessas arestas aqui, essa aresta, essa e essa aqui, certo? Então, as faces são delimitadas através de arestas, né, nesse caso, e por fim tem as normais, que são exatamente as direções perpendiculares às faces. Então, se eu fosse traçar retas perpendiculares aqui, eu tenho exatamente as normais, que ela serve exatamente para fazer esse processo de modelagem dentro de uma representação 3D. Porque assim, a gente trabalha com os polígonos, nesse caso, com as malhas poligonais, porém a gente tem exatamente, o mundo não é simplesmente perfeito, assim, todo padrãozinho, né? Nesse caso, ele usa justamente as normais para fazer exatamente, que são as retas perpendiculares que acontecem exatamente
nessas faces e faz justamente a parte de modelagem, assim, tipo, você muda um pouco a curva, depende do ponto que você está pegando, nesse caso, como se fosse um ponto entre dois vértices, nesse caso, você coloca um ponto, nesse caso, entre esses dois vértices vai ter exatamente uma aresta, você coloca um ponto entre essa aresta, a gente chama de homeográficos nesse caso, e aí você consegue fazer a modelagem exatamente disso, através de mudando exatamente a rotação dessa normal e fazendo com que o objeto ele tenha justamente uma variação, nesse caso, ou até mesmo uma deformação do objeto para modelar ele para o mundo real, certo? Bom, isso acontece porque as superfícies curvas são representadas através da matemática, né? No caso, são representações matemáticas de curvas, e as superfícies de curvas são exatamente dois tipos. Pode ser superfícies cônicas e superfícies cúbicas. As superfícies, nesse caso, são esses dois tipos que eu falei, né? Nesse caso, as superfícies cônicas são basicamente descritas por equações, tem, por exemplo, de segundo grau, e ela pode ser representada, por exemplo, como esferas, cilindros, cones, parábolas, retângulos. Aí, nesse caso, são formados por pedaços formados, né, nesse caso, por pedaços dessas superfícies, nesse caso, são superfícies cônicas, né, que são descritas através dessas funções. Já as superfícies cúbicas eles são descritas por equações de terceiro grau, e eles são geralmente representadas através de uma superfície de formato arbitrário. Eu posso ter aqui uma superfície representada através de algo que é mais, como posso dizer, ela é mais representativa do mundo geométrico, por exemplo, no sentido perfeito, né? Tipo um cilindro, uma esfera, por exemplo, você consegue um cone, por exemplo, então são figuras que são cônicas, ou seja, ele já tem uma visão de uma equação matemática de segundo grau. Quando fala de superfícies cúbicas, já são formatos arbitrários, ou seja, de qualquer tipo de formato, utilizando exatamente o conceito de uma equação 3D, nesse caso, uma equação de terceiro grau, desculpa. E aí, nesse caso, a gente tem exatamente esses tipos de representações quando a gente está exatamente fazendo a parte de modelagem. A gente vai explicar com mais detalhes quando eu vou falar das técnicas de modelagem em si, que pode acontecer. Eu posso ter essas técnicas em si com base na representação de 3 tipos de técnicas que podemos fazer essa modelagem 3D. Essas modelagens podem ser feitas através da geometria sólida construtiva, da representação de varredura e da representação de procedimentais. Olha só um exemplo de geometria sólida construtiva. Eu tenho exatamente a técnica que eu posso formar os elementos de uma modelagem utilizando apenas figuras geométricas como pirâmides, prismas, clones e cilindros. Essa técnica ela é bastante... Ela é usada, mas assim, tipo... A gente sabe que os elementos do mundo real não é perfeito dessa forma. A gente pode usar a geometria sólida construtiva quando a gente está referindo exatamente a esses elementos que eu falei da geometria, né, como prisma, pirâmide ou um cone, por exemplo. E a gente vai usar elementos que podem ser uma combinação de operações da teoria dos conjuntos, né, tipo a união, a interseção, ou até mesmo a diferença. Por exemplo, um paralelepípedo furado, eu posso formar um paralelepípedo furado com a representação de duas figuras. Imagine só um paralelepípedo furado, certo? Pega um paralelepípedo furado, você vai fazer o quê? É a diferença que você pega exatamente de um paralelepípedo com um cilindro. Então, você vai pegar exatamente a representação 3D de um paralelepípedo, vai colocar um cilindro no meio e vai fazer o que? A subtração desse paralelepípedo com o cilindro. Então, a gente usa a teoria dos conjuntos aqui, que é justamente a diferença desses dois objetos. Então, você vai ter já exatamente essas figuras já prontas, né, nesse caso. Vai estar lá já modelado, nessas ferramentas de edição 3D, e aí você usa a diferença entre um e outro. Aí você subtrai e vai fazer exatamente uma representação de um paralelepípedo com fundo, né, nesse caso, com um cilindro no meio, nesse caso, com um furo, né? Então, seria essa representação que acontece. Bom, e as outras por varredura acontece um processo diferente.
A representação por varredura, a gente usa a técnica de uma superfície 2D, numa superfície plana, e aí a gente consegue, através dessa figura plana, a gente consegue fazer uma superfície tridimensional, certo? Como assim? Principalmente das ferramentas como AutoCAD, você tem exatamente, vamos supor, eu quero construir uma parede, por exemplo. Então, eu faço, na representação, um retângulo fino, nesse caso, na representação do desenho, lá na ferramenta, e eu puxo essa representação para cima, formando assim a parede. Da mesma forma, eu consigo, na verdade, não é a figura correta para representar, mas eu poderia ter aqui uma representação de uma figura plana, e eu poderia pegar, no caso, a ferramenta, fazer com que eu tivesse uma visão 3D dela, subindo justamente essa figura e formando exatamente a figura 3D, certo? Então, eu posso também ter essa representação por varredura nesses editores de imagem, nesse caso, editores 3D. E a representação por procedimentos, ela usa exatamente algoritmos. Essa técnica obtém exatamente através de algoritmos sofisticados, que você tem exatamente através de uma entrada de dados, você consegue fazer exatamente de forma automática. Isso pode ser feito através de dois exemplos de representação procedimentais. Por exemplo, pode ser fractal ou gractal. As fractais, eles são mais representadas através de linhas e superfícies rugosas, como figuras, por exemplo, geométricas, organismos vivos, por exemplo. E já as graftais, elas usam exatamente, são usadas exatamente para representar figuras mais complexas, de estrutura regular. Por exemplo, montanhas, tipo em uma modelagem... Deixa eu colocar aqui uns exemplos. Por exemplo, de montanhas. Pronto, aqui ele usa o conceito gractal, que aí você tem exatamente, ele gera automaticamente isso aqui, através de um algoritmo, e aí você consegue, a partir da modelagem, fazer exatamente algumas variações, por exemplo, deixando mais fundo, ou até mesmo diminuindo mais um pouco a intensidade. Já as outras, que eu falei exatamente, que é superfície rugosa, por exemplo, ela usa esse conceito na representação de figuras geométricas, organismos vivos, por exemplo, pode ser uma malha, por exemplo, de um objeto, deixa eu ver aqui se tem. Deixa eu colocar aqui um exemplo de fractal. Pronto, aqui você pode ver que isso aqui pode ser gerado através de algoritmos, e aí eu posso representar uma pele de um personagem, ou até mesmo como se fosse o avatar, por exemplo, né? A gente pode usar algum... A gente sabe que o avatar ele tem mais um nível de algoritmo, mas ele é mais... ele tem um nível de coerência, né, nesse caso. Se bem que esses aqui podem ter até um nível de coerência, mas ele usa esse conceito mais fractal, né, por exemplo, dessa forma. Esses dois tipos de modelagem, eles são bastante usados nas representações de desenhos, né, por exemplo, no sentido de fazer jogos, né, principalmente no cinema, por exemplo, né, fazer a modelagem 3D. Então, essas representações são bastante úteis nesse tipo de representações, certo? Bom, uma vez definido essas características de dimensão 3D, a gente vai falar, por fim, da parte de representação dessas características que acontecem. Por exemplo, quando a gente fala de câmeras virtuais, por exemplo, ele está representando exatamente uma passagem de uma cena tridimensional para uma passagem de uma cena bidimensional. Por exemplo, uma câmera assim, que você está gravando o mundo real é 3D. Se você observar, o mundo real é 3D. Nesse caso, quando a gente coloca exatamente, grava isso através de uma câmera, a gente está fazendo esse processo de conversão do mundo tridimensional para o mundo bidimensional, através de uma tela de um computador ou a tela da câmera, nesse caso. Essa passagem é feita através de modelos conhecidos
que a câmera virtual faz esse mapeamento dessa cena e abstrai. Ele transforma o meta-arquivos tridimensional para o arquivo bidimensional, deixando exatamente ele relativo para a mídia que você quer reproduzir essa captura. Por exemplo, ou através de uma tela do computador ou através de uma impressora. Você vai ter que, por exemplo, se for imprimir uma imagem de um computador, ele vai imprimir do mesmo jeito que está na tela, certo? Então, essas projeções, ele usa exatamente esse processo de captura de conversão, né, por exemplo, do mundo real para o mundo bidimensional, certo? Isso pode acontecer, basicamente, por essa questão aí que eu falei, né, nesse caso. Existe exatamente dois tipos de projeção que acontece exatamente isso, que é a projeção paralela e projeção em perspectiva. A projeção paralela é o que a gente já está habitualmente acostumado, que são exatamente essas visões que a gente tem exatamente do desenho técnico, que permite exatamente ver exatamente os ângulos, as dimensões dos objetos originais. Então, eu consigo ter essa visão da projeção paralela, porque a gente tem exatamente usa um pouco do conceito da percepção humana, porém, a perspectiva, nesse caso, a projeção perspectiva, a gente tem exatamente uma visão mais 3D. Como assim? Olha só. Se eu colocar aqui projeção em perspectiva. Aqui nos jogos de Mortal Kombat, ele tem exatamente essa projeção. Peraí, no personagem não. Acho que é o Mortal Kombat X, né? Que é o 10. Aqui. Cadê? Pronto. Deixa eu só visitar essa página, ver se... Vocês estão vendo aqui, olha só, aqui é um jogo 3D, porém a percepção na tela da gente é uma visão 2D. E você tem exatamente aqui uma visão mais numa projeção perspectiva, que aí nesse caso não são apenas retas paralelas, você tem exatamente uma visão de fundo. Por exemplo, aqui tem dois personagens que estão lutando, né? E tem um personagem e tem outro plano de fundo aqui, como se eu estivesse filmando, realmente meu olho estivesse tendo essa percepção naquele momento. Então tem a perspectiva de que tem um plano de fundo, ou seja, tem personagens se movimentando no plano de fundo. Então, isso acontece exatamente na visão aí da modelagem, na verdade, na visão, na verdade, da câmera, com essa projeção em perspectiva. Então, você considera exatamente um modelo complexo, que aí envolve a operação, né, a operação de projeções que realiza exatamente a passagem do 3D para o plano 2D. Então, eu tenho exatamente, a projeção pode ser paralela, como eu falei, né, exemplos mais simples, e já a projeção perspectiva, eu envolvo exatamente o conceito de que tem exatamente uma perspectiva, ou seja, um plano de fundo, e existem elementos rodando nesse plano de fundo, certo? Bom, isso acontece através, né, dessas características que tem exatamente das projeções, como eu citei, certo? Bom, para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai falar, por fim, dos aspectos de elaboração. Por exemplo, quando a gente fala de modalidades de elaborações, a imagem em si, ela pode ser representada na cena, numa visão tridimensional, e a gente pode elaborar com base em duas características, a iluminação e as configurações de câmeras. Quando a gente fala de iluminação, nós estamos exatamente nos referindo exatamente ao aspecto de luminosidade, propriamente dito, do personagem. Por exemplo, luz, deixa eu colocar aqui luz no... Diferença de luz do personagem... Personagem 3D. Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês verem. Personagem. Eu consigo. É porque nesse caso não tem um exemplo aqui, claro, mas eu consigo ter a percepção diferentes quando eu coloco uma luz incidindo num objeto. E a luminosidade consiste
Como é a pergunta? Deixa eu ver aqui. No caso, tecnologia Ray Tracing, nos jogos entrava nessa questão, na questão de luminosidade? Sim, porque olha só, eu tenho exatamente um nível de percepção diferente. Por exemplo, quando eu coloco um personagem no dia ou no personagem durante a noite, a questão das cores que estão incidindo em cada um desses do personagem, em cada um desses tipos de percepção, vai influenciar diretamente na representação, certo? Por exemplo, até mesmo na forma de representação, na forma de modelagem. Por exemplo, você não vai fazer uma modelagem 3D de um personagem, das roupas deles, durante o dia, colocar a mesma roupa dele, nesse caso, ou modelar isso durante a noite. Até porque a incidência da luz é diferente. Então, alguns recursos já permitem que você tenha exatamente essa distinção quando está modelando. Já me dá essas características, né? Tipo, no processo de elaboração das figuras 3D, dos modelos 3D, né? No caso do personagem. E aí, você tem exatamente como configurar isso dentro de um processo, certo? Bom, aí esse processo de elaboração pode pensar exatamente por 3 tipos de técnicas de elaboração de animações, ou até mesmo de objetos 3D. Existem vários métodos, mas esses aqui são os mais conhecidos na literatura. Elaboração de fio de arame, elaboração com linhas ocultas e elaboração poligonal. Esse tipo de elaboração, ele tem exatamente uma distinção, certo? Entre eles. Deixa eu colocar um exemplo aqui de elaboração linha por linha. Ou até mesmo fio de arame, acho que fica melhor. Elaboração por fio de arame. 3D. Bem, aqui não era isso que eu queria mostrar, mas no caso, elaboração 3D por fio de arame. Deixa eu colocar aqui personagem. Não é isso aqui. Mas o que seria aqui? Não, deixa eu ver se é isso aqui. Não, aqui seria visão 2D. Bom, aqui no caso seria o seguinte, quando eu falo de elaboração de fio de arame, ele é bem simples, na verdade. Você consegue fazer os modelos através de polígonos mesmo, né? Ligando entre pontos, na verdade, de um para outro. Nesse caso, você consegue fazer uma representação desses modelos usando produções de animações tridimensional, e você tem uma visualização prévia. É como se fosse visualizar previamente como é que seria o personagem sem a incidência de cores e também de luz. Deixa eu ver se tem uma. Deixa eu ver aqui. Elaboração do personagem 3D. Somente aqui. Eu acho que talvez vai aparecer. Pronto, aqui, olha só. Aqui seria a modelagem, esse aqui de fundo, ou até mesmo aqui, olha só, por fio de arame. É como se fosse apenas a modelagem do desenho, sem as cores, sem só a representação bruta mesmo, nesse caso, do desenho. Assim também, olha só. Aqui seria por fio de arame, certo? A técnica que você usa consiste exatamente de usar, como se fosse, um método bem simples e bem rápido para você usar exatamente, ter uma visualização prévia e rápida do desenho, nesse caso, da forma como eu ficaria ele em 3D. Esse tipo de elaboração, ele é indicado para impressão por gráficos, nesse caso, por plots, por impressoras, nesse caso, né? Então, ele tem uma visão mais ampla. Pode ser até mesmo, por exemplo, impressoras 3D, que você pode ter exatamente uma visão bem arcaica, né, do produto, e você pode modelar depois, em seguida, para a visão mais específica, né, nesse caso, que você vai usar exatamente as outras técnicas. A outra técnica, se existe exatamente a elaboração por linhas ocultas, você tem exatamente um método que se passa através de um modelo pelo processo de eliminação de linhas ocultas, e esse tipo de elaboração não é usado, por exemplo, em animações
em algoritmos de eliminação de linhas não ocultas, pois são trabalhosos. Deixa eu colocar aqui um exemplo de elaboração de linhas ocultas, para elaboração de personagem 3D, linhas ocultas. Bom, aqui eu tenho aquela visão que eu falei exatamente por polígono, exatamente por representação de fio de arame, é uma visão arcaica, né, bem simples para ter uma noção. Já por linhas ocultas, você vai ter exatamente mais detalhes do desenho, da modelagem 3D, só que nesse caso o processo envolve um desenvolvimento mais robusto na parte de desenvolvimento de modelagem 3D. Alguns softwares que disponibilizam exatamente a ferramenta conseguem ter exatamente esse nível de descrição. Você consegue detalhar com mais precisão a representação dos desenhos, né? Deixa eu colocar aqui esse site. Olha só, essa aqui você consegue ter uma noção. Tudo que tem nesses sites, eles pedem para hoje, quando clica, né? Enfim, você tem mais níveis de detalhes, né? Por exemplo, aqui na ferramenta 3D Max, é outro exemplo de ferramenta que pode ser usada para modelagem 3D. Você consegue também ter esses mais níveis de detalhes. Algumas ferramentas, por exemplo, usam a técnica de fio de arame para ter uma visão mais clara, principalmente em indústrias de modelagem na representação de figuras geométricas ou impressão de figuras 3D. Já aqui, já é mais usada na indústria de entretenimento, porque eu tenho exatamente um nível de mais detalhes, só que nesse caso eu posso também ter níveis de detalhes do personagem, né, com a elaboração de linhas por fio de arame, e eu posso especificar eles, né, através de linhas ocultas, porque envolve algoritmos mais poderosos e processamento melhor, nesse caso, né. E por fim, tem a elaboração através de polígono, né, nesse caso, ele vai exatamente produzir a imagem com qualidade suficiente para a maioria das aplicações, e esse método ele trata exatamente a coleção de polígonos após serem tratados através de mapa de pixel. Você tem exatamente a característica do polígono, a representação literal do desenho no método de elaboração, com base na indústria, nesse caso, né? O da linhas ocultas e do polígono, ele é mais para usado no entretenimento, já aqui, já na parte de produção, né, de indústrias, no aspecto sem ser entretenimento, nesse caso, certo? Então, todos esses tipos de técnicas de elaboração podem ser utilizados na parte de representação de desenhos, né, nesse caso de desenhos 3D. Então, depende exatamente do projeto que nós estamos trabalhando. Bom, como a gente está trabalhando apenas com a visão 2D, essa visão aqui da elaboração de 3D fica apenas com a parte teórica mesmo, certo? Então, quando for nas próximas aulas, a gente vai trabalhar exatamente o conceito da elaboração 2D, porque o foco para projetos mais simples e também de acordo com o tamanho do escopo da disciplina, não daria tempo de permitir, na verdade, fazer modelagem 3D. Então, a gente vai trabalhar com as visões 2D em seguida nos próximos projetos, certo? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula. Até a próxima.